que eu sinto de estar voltando aqui. E aqui foi o lugar onde eu encontrei a cura do meu coração. Quando eu tive aqui a mestre Regiane, né? Então foi onde eu comecei a correr e comecei a trabalhar aqui na casa, com um grupo maravilhoso. Então eu consegui curar uma ferida emocional muito grande. Às vezes a gente faz mantras, a gente faz oração, a gente vê tomar um passe, mas a dor verdadeira está aqui dentro do coração e da nossa mente. Então eu não entendia o porquê de tanta dor, né? De tanto sofrimento. Eu nunca fui uma pessoa escassa. Eu sempre tive prosperidade na minha vida. Mas era uma prosperidade que não me trazia paz, né? Então, às vezes, as pessoas olham para você e dizem assim, mas você tem uma profissão, você tem um bom carro, você tem uma boa casa, o que te falta? Mas, como foi dito pela colega, as armaduras, eu tinha uma armadura, né? E essa armadura eu carreguei desde a minha infância. Eu dormia com ela, eu acordava com ela e as pessoas conheciam apenas a armadura, mas ninguém suspeitava da dor. E quando eu estive aqui na casa, eu comecei a entender diferente, porque muitas vezes nós somos os nossos próprios obsessores. Tomar um passe, tira o obsessor. Mas quando sou eu que estou no meu deserto, né? E aí eu não entendi o que acontecia. E aqui eu comecei a ouvir falar das constelações, porque aqui é um lugar onde a gente escuta de tudo. Tem vários terapeutas, né? A gente tem a oportunidade de conhecer muitas coisas. E aí, quando eu conheci as constelações, eu pude compreender o que estava acontecendo. A constelação, ela é algo que fala de amor. Ela fala de paz e de quietude. E aí eu vi, eu acho que é por aí que está acontecendo alguma coisa comigo. E aí eu fui olhar para a história da minha família. O que tem ali? Né? Porque eu sentia dores de algumas coisas que eu não tinha vivido, mas eu tinha um sentimento dentro de mim. Um vazio muito grande, né? Que me deixava no deserto. Eu não conseguia compreender isso. E as constelações, elas vieram me trazer esse olhar, onde eu fui entender que muitos sentimentos que eu trazia dentro de mim, ele veio da minha história. Então, a história de como as mulheres da minha família tinham passado, o que os homens tinham passado. E aí eu comecei a entender as inquietudes e as prisões que eu tinha dentro de mim. Questão de relacionamento, né? Como eu me relaciono com dinheiro, como eu me relaciono com a minha família, como eu me relaciono com o meu corpo. Eu conseguia me relacionar bem com todo o resto, mas comigo mesmo era uma fraude, porque eu não conseguia olhar para mim. Eu parecia algo, mas eu não era esse algo. E as constelações foram me mostrando que o autoconhecimento, que a colega falou, ele vai nos libertando. E com a constelação, a gente pode olhar para o passado. E esse passado, ele faz parte de mim. Às vezes a gente pensa que eu nasci como uma folha em branco. E não é verdade. Eu nasci com toda uma história que veio dos meus ancestrais. Daqueles que eu conheço e daqueles que eu não conheço. Aí você vai dizer, mas como é que eu posso trazer coisa daqueles que eu não conheço e que eu nunca vi, nem conheço a história? Nós somos como um computadorzinho. E como a
rede de Wi-Fi, a gente se conecta com tudo isso. Então, com a história dos nossos ancestrais e com a história da humanidade e com a história de outras vidas. Então, a gente vai se conectando. Então, às vezes, quando a gente faz o nosso plano para estar aqui, a gente traz todas essas informações, dores. Então, é aglomerado de coisas que fica na nossa nuvem, né? Como o computador. Então, às vezes, eu não consigo entender o porquê que eu estou passando por isso. E a constelação, ela traz isso. E aí eu pude entender que, às vezes, eu olho para uma pessoa, não gosto dele. Não, eu gosto, tá? Gosto. Mas é porque não se trata dele, se trata de mim. É o meu espelho que veio na minha vida para me mostrar. Então, tudo que eu critico nele é porque é o meu espelho. Então, quando eu vi que na constelação a gente pode olhar para isso, que eu posso ver aonde eu estou projetando o meu espelho no outro, por que eu digo que eu não gosto do outro, o que tem lá que eu preciso olhar? E a constelação também, ela traz a possibilidade da gente trazer situações de excluídos. Quando a gente exclui alguém da família ou de um relacionamento que você excluiu, você ficou com raiva, você ficou preso e às vezes por dores reais, né? Aquilo vai continuar no meu campo. Então, com a constelação, eu consigo harmonizar. O que é isso? Eu consigo soltar. Eu consigo enviar amor. Que é muito que a gente aprende na casa aqui, né? Que é através do amor, através do perdão, né? Que o perdão, ele não é para o outro, o perdão é para a gente. Porque eu carrego as pedras, eu carrego a armadura, né? E eu carregava uma armadura por uma dor que eu passei de criança. E aí, eu dizia assim, como que Deus permitiu isso? E aí eu cobrava do mundo isso. Só que Deus é maravilhoso. Ele nunca me abandonou. Ele sempre foi me dando coisas, mas eu não conseguia ver as coisas, né? Eu estava lá em cima, na montanha, mas eu não via. Eu via a dor, a tristeza. Então, tudo é vibração. Quando eu estava na dor, eu não me dava a possibilidade de ver o que tinha na frente. Porque eu estava presa no passado. E o passado é para ficar no passado. Eu sempre fazia passos, fazia isso e não adiantava, porque eu era a minha obsessora. Então eu queria buscar algo que eu não sabia o que era. E as constelações me proporcionaram isso, esse conhecimento. E junto com isso, tem uma técnica que se chama desprogramação neurobiológica do DNA e sistêmico. Então, com essa técnica, que junto com a constelação, a gente trabalha para limpar o sistema, que é o que aconteceu com a minha família, o que aconteceu nas outras vidas, mas também o que está no meu DNA, nas emoções que estão dentro de mim. Porque senão eu posso tomar paz, eu posso usar técnicas, mas está dentro de mim. Então eu vou estar sempre repetindo. Eu não consigo sair dali. Essa técnica, a gente trabalha as emoções que você tem no coração guardadas, né? Que é o nosso inconsciente, tudo que está aqui. E aí a gente trabalha os pensamentos, que é o nosso consciente, né? Que é o combustível. Então vocês pensam, os pensamentos é o combustível, o coração é o carro. E nós temos o subconsciente, que aí são as informações que estão nas nossas células, nos nossos neurônios, que está no corpo inteiro, que leva toda essa informação. Então, quando a gente trabalha esses dois pontos, que é como se fosse a cultura, e mais com a nossa mente superior, que é o divino, a gente consegue dar um passo para trás e olhar de uma outra forma aquela situação.
Então, quando a gente olha de uma outra forma e eu vejo que a família que eu tenho é a família possível, é aquele planejamento que foi escolhido. Então, eu começo a olhar para aquela mãe e entender que ela fez o melhor que ela podia, da forma que ela podia. E aquele pai da mesma forma. Então, eu vou ser grata pela vida que veio para mim através deles. E o maior tesouro é a vida. E através da vida eu consigo fazer o que eu quiser, que são as escolhas, são os caminhos, né? Que a Roberta mostrou ali, o caminho, qual caminho eu vou escolher? Então depende de mim, sempre sou eu. Eu posso ter tido a dor, eu sei disso. A minha criança ficou ferida, sim, muito ferida. Mas aí o que eu escolhi? Ou eu vou ficar com a cabeça embaixo da terra, como um avestruz, ou eu vou fazer algo com isso. O que eu escolhi? Eu escolhi pegar a minha maior dor e transformar na minha maior força. Hoje, eu trabalho com mulheres, reconstruindo mulheres, mulheres que passaram por abusos, mulheres que passaram por dores, por traumas. E foi isso que eu escolhi. Então, aonde era dor, eu ressignifiquei, né? Sem vergonha, porque antes eu tinha vergonha. Eu era o que fizeram comigo. E aí eu entendi que eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou o que eu faço com essa dor. E essa dor não me dominou mais, porque daí ela ficou lá atrás. E aí eu entendi que eu sou amor, eu sou luz. E aí, aquela escuridão não mais tomou conta. E é isso que a constelação vai proporcionar para cada um de nós. Porque não é só aquela constelação, você ir na constelação, mas é você entender que você faz parte de um todo maior. Quando eu vou para a dor, que eu também trouxe dores, doenças para o meu corpo, é porque eu estava presa na raiva. Eu gostava de saber que eu tinha raiva? Não. Eu me sentia culpada por sentir raiva, mas eu sentia raiva, e muita raiva. E essa raiva me consumia. Então, quando foi mostrado, né, mostrou lá que a gente tem que lidar com os sentimentos. Eu tenho meu lado sombra e eu tenho meu lado luz. Só que eu escolho o que eu quero que esteja comigo, mais a sombra ou mais a luz. Às vezes a raiva vai me impulsionar a mudar, mas ela faz parte de mim. Quando tem uma inveja, tem inveja, todo mundo tem, né? Mas eu vou deixar o quê? Eu vou usar aquilo como inveja ou eu vou olhar, mas se ela fez aquilo lá, eu posso fazer. Eu não vou querer o que ela tem, mas eu posso fazer também. Então eu vou trabalhar aquele sentimento. E na constelação você pode trabalhar as emoções. Eu trabalho com a constelação na água. Então a gente coloca um campo, que é um refratário com água, e coloca uns bonequinhos de EVA. E você vai vendo os bonecos se mexendo na água através da vibração do campo. Então a gente trabalha emoções, você pode trabalhar relacionamento, né? Você pode trabalhar qualquer coisa. A gente trabalha nas escolas com isso. Eu participei de um grupo no fórum com o juiz Leoberto. A gente estava trabalhando os apenados que estavam saindo do presídio com boa conduta para trabalhar aquela emoção, para que eles também pudessem sair de uma outra forma. Então foi um trabalho bem bacana. Foi trabalhado também com a vara de família, também para olhar para as questões, para que os pais pudessem entender uma questão de separação, para entender quando o filho é o principal, né? Então dá para fazer várias coisas, e isso me deixou muito feliz mesmo. Então, a gente fez feitos slides aqui para vocês entenderem da mente, né? Então tá tudo ali, tá tudo registrado na nossa nuvem, né? Eu fiz os posts, mas eu não sou muito de lidar com isso, até pedir para ela passar para mim. Mas assim, eu quero só deixar aqui para vocês, assim, esse sentimento
sentimento de amor, esse sentimento assim de a família é a nossa base. E se você quer estar com uma dor, com uma mágoa, às vezes não é fácil, mas é enviar amor para aquilo, fazer uma oração e soltar, porque quem mais sofre é a gente. Então às vezes a gente fica preso assim, eu quero me vingar. A vingança é pra gente, sabe? A gente se tortura. Então, quando eu perdoo, eu solto, eu libero. E a constelação é esse movimento de amor, de reconstrução. Então, eu quero deixar aqui para vocês essa mensagem de amor, de família. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia, né? E estar compartilhando. Eu fiz o curso com ela, né? Ela foi a nossa mentora, a nossa mestre. Eu honro, reverencio os meus colegas e principalmente os meus ancestrais, né? Que por intermédio deles eu pude estar aqui. Então, muito obrigada a todos. Deixo aqui o meu carinho e o meu agradecimento.